Boa noite, você está na Just TV, estamos ao vivo, começando mais um programa Futebol Clube, seja bem-vindo. Começando agora o Futebol Clube depois do Carnaval, você que curtiu bastante as férias, espero que tenham se divertido. Boa noite, Ricardo Menezes. Boa noite, Dinho, boa noite aos convidados, sejam bem-vindos. Ângelo. Boa noite, Dinho, boa noite, Ameda, aos convidados, especialmente ao nosso amigo internauta ligado na Just TV. Sérgio, boa noite mais uma vez. Boa noite, Dinho, boa noite aos amigos da Just TV e aos convidados aqui presentes também. Estamos recebendo aqui, a exemplo de todas as semanas, dois convidados ilustres, começando com o Manteiga. Manteiga não, Manteiga mesmo, né? Manteiga. Do Sem Família Futsal. Muito bem-vindo. Boa noite a todos aqui presentes e a todos os vagabundos aí que estão assistindo nós aí. Estamos recebendo também o treinador da equipe do Vale Seco Futebol Society, Walter. Boa noite, Walter. Boa noite e muito obrigado pelo convite. A gente vai conversar bastante com o Walter no segundo bloco, mas no primeiro a gente queria saber um pouco da história, Manteiga, um pouco da história do seu time, do Sem Família, como é que começou isso aí. A gente vai conversar um pouquinho, pode contar, desde quando tem o Sem Família? Sem Família tem 3 anos, né? Começou na liga no finalzinho de 2005, mas pegou firme no começo de 2006 mesmo. 2006 aqui, ficou 2006, 2007, 2008 aí com... Estamos aí, estão bem... sempre mantendo uma média aí, sempre entre os primeiros colocados aí. E tem um fato interessante, o nome do time. Sim, o nome do time. Isso, Sem Família nasceu, foi do Adriano, né, que é o idealizador do time. Saía para jogar todo final de semana, sabadão, domingão, e a mulher pegando no pé dele. Aí um dia, nessa andança deles aí no futsal aí, foi sair sem nome do time pra colocar. A mulher, pô, mano, você não para em casa. Você parece um sem família mesmo. Vocês são tudo sem família. Aí foi nessa brincadeira aí que nasceu o nome do time. Assim que nasceu o nome, né? Você sabe que dia vocês estrearam na liga? Olha, foi em finalzinho de 2005, final de 2005, não faço ideia. 16 de 10 de 2005. Só complementando uma pergunta, vocês montaram o time no final de 2005? Começamos a ter uma base ali, né? Então vocês já começaram entrando na Futiliga? Entrando na Futiliga. Ah, legal. Bem, agora depois do Carnaval aí começou definitivamente um ano letivo do futebol amador, né? E como é que está a preparação do Sem Família? E Ângelo, o Sérgio, se tiver pergunta pode fazer, mas eu queria saber como é que está a preparação do Sem Família para essa temporada 2009 da Futiliga aí. Posso dar uma estatística rapidinha aqui do Sem Família? Vamos lá. Eles realmente estrearam em outubro de 2005, tá? No finalzinho de 2005, então não puderam disputar muito o ranking, né? Terminaram em 66º, 2005. Em 2006 eles já começaram muito bem. Desde que eles entraram, eles participaram da Copa. Terminaram 2006 em segundo. Tá? 2007 foram campeão. Olha. 2008 foram terceiro. Sempre disputando a... Tá? Vocês fizeram 300 jogos pela Liga, 205 vitórias, 28 empates, 67 derrotas. É um time bem tradicional desde que eles entraram na Liga. Legal. E como é que está a preparação do Sem Família para esse ano aí, Manteiga? Meio devagar, mas tá beleza. Começo do ano começa meio de, né? Normal, meio ali, né? meio aqui, mas tá. O pessoal tá bem sentado, o pessoal tá vindo bastante, o pessoal tá bem motivado esse ano. Você consegue falar pra gente o nome de alguns dos jogadores, de repente montar aí o segundo e o primeiro quadro, gente? Quem tá assistindo a gente lá? Deve estar o Adriano deve estar ligado lá, deve estar o Fábio também, deve ter internet lá, deve estar ligado com a gente lá. Bem, posso colocar o segundo quadro é o Rogerinho no gol, tem o Catatal, Fabinho, Paulinho, a Costa,
primeiro quadro posso colocar o Adriano, o Fábio, o Thiago, o Papinha, Benício. Toda a família Pô, do Sem Família. Toda a família do Sem Família. Tem pergunta São bem, vários. Sérgio? Não, até para falar um pouco sobre o início do Sem Família, eu pude acompanhar um pouco e na verdade foi até uma derivação um pouco do Força Jovem também, que é uma outra equipe já bem antiga na Futiliga, está com a gente desde o início, e aí surgiu o Sem Família que são lá do mesmo bairro, inclusive. Não só o Força Jovem, mas também o Bem Bolado, que é da mesma região ali do Boa Vista, ali perto da Raposa também. Então foi só o Força Jovem com o do Bem Bolado. Aí surgiu, mas depois vem os integrantes mais novos aí, que faz parte. E aí os times já jogando pela liga, né? E aí quando montam um time novo, automaticamente já nasce dentro da Futiliga. Muito legal. E tem mais pergunta aí, Ângelo, para o nosso convidado Manteiga do Como é que vocês não estão bem no começo do ano, tá? Vocês estão em 25º. Hoje no ranking está em 25º. Hoje no ranking. Opa, desculpa. Mas vocês estão em 23º. Quase por igual. Que começou esse comecinho aí meio? Ainda tem 4 resultados para cair ainda, né? Que ainda não foi computado. Tá. Mas já conseguimos nesses pontos aí. É uma coisa que a gente vai conseguir melhorar, tá? A gente tá mexendo em algumas coisas no site, que essa demora no resultado do placar e a validação do ranking, ela não vai demorar tanto quanto está acontecendo agora. Esses 4 resultados são positivos? Foram vitórias? São positivos, acho que, se eu não me engano, tem um empate. Tá, Temos um empate, o resto foram vitórias. Entendi. E é legal o fato, inclusive, que eles são visitantes, né? E perde muito pouco durante o ano. Perde muito pouco mesmo. Porque é um pouco mais difícil você visitar uma equipe na casa do adversário e ter um aproveitamento desse aí, né? O aproveitamento deles durante o ano realmente é impressionante. Então é o seguinte, você que está assistindo a gente aí, manda seu e-mail para cá, programa futebolclube@justtv.com.br. Você vai estar concorrendo no final do programa a uma bola. Esse é o seu site dessa semana? Essa semana é de futsal. Futsal essa semana. Oferecimento da DP Sports. Lembrando até, Ângelo, eu gostaria de dar um recadinho. Você que está assistindo a gente é de um time aí, está precisando renovar os seus fardamentos, dá uma ligadinha na DP Sports. Entra no site lá, www.dpsports.com.br, faz um orçamento, serviço dos caras super bacana, vale a pena conferir. Você que está mandando e-mail também, está concorrendo a uma camiseta. A de hoje, Ângelo, não é a do programa. A de hoje nós temos, foram doados por equipes da Futiliga, uma é o de São Luís, o Beto mandou, que o Beto de São Luís mandou, e hoje o Manteiga trouxe uma camisa desse também, muito bonita. Se quiser dar uma mostrada rapidinha lá, pega lá para você dar uma mostrada. Isso é uma coisa. No próximo bloco. A gente mostra no próximo bloco. Essa é uma coisa interessante, umas equipes presentearem outras com as suas camisas, né? Isso é bem legal também. Inclusive mandar um recado para quem, o Walter aqui do Vale Seco já se interessou também. Se você quiser mandar a sua camisa pro programa para sorteio, a gente aceita com todo o carinho. E o seu time que está assistindo a gente, faz o seguinte, manda a foto do seu time, que a gente a partir de semana que vem vai estar mostrando aqui a foto do seu time, da equipe toda montada, com o nome tudo bonitinho. A gente vai estar mostrando e já vamos ver e-mails dos internautas com Ricardo Menezes. O que temos aí? O Lucas do Galácticos pergunta para o Manteiga aqui o que ele achou do jogo que foi realizado entre eles na Copa dos Campeões, essa agora recente. Foi um jogo bem pegado do início ao fim, com as duas equipes com bastante disposição. A equipe deles é uma rapaziada jovem que corre demais, tem muita habilidade. E foi um jogo bom, tanto é que terminou empatado, né? Só foi decidido nos pênaltis. Eles tiveram mérito, muito mérito nos pênaltis e conseguiram passar na próxima fase aí bem. Tanto é que foram para finais, né? Sim. Só lembrando que esse confronto é uma raridade, porque são 2 visitantes. Exatamente. E a gente faz com que isso aconteça na Copa dos Campeões. Outro diferencial também. Exatamente. Tem mais e-mail? O Kaká do Titanic pergunta que equipe que ele acha mais difícil enfrentar na Futiliga. Que equipe mais difícil você pegou aí? Não sei se é fácil encontrar ela. Bom, se a gente falar das equipes aqui que a gente enfrentou aqui, pô, tem várias excelentes, até falar algumas, mas tem muitas. Que a gente enfrentou até hoje, que deu uns jogos assim, jogos bem pegados, acho que foi o River Água Funda, um time muito forte. Qual outro time aqui que eu me lembre? O Guibug também foi um jogo muito bom, os caras têm um elenco legal também. Pô, tem várias equipes, é até meio
Você falar de uma ou outra fica até difícil e meio... Porque tem várias equipes muito fortes aí. Tem também a de São Luís, que foi atual campeã da Copa Mega, né? Ok, uma Copa equipe Mega, também campeão. muito forte. Inclusive o pessoal do São Luís esteve aqui semana passada recebendo com a gente. Exatamente. Um abraço pro Kaká aí e pro Ok, Fernando Galactus aí. Um abraço pro Beto, São Luís. perfeito. A gente vai para um rápido break. Voltamos após os comerciais. Não sai. Ao contrário do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Tudo sobre o cenário artístico teatral você encontra no Cultura Urbana, toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, na Just TV. Para você que é pop e tem estilo, programa Pop Estilo com Anderson John. Mais entretenimento para você. Toda quinta-feira, às 18 horas, ao vivo, na Just TV. Clouds coming low, the rivers flow, millions of wheels go round and round, stars moving slow. Estamos de volta, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a equipe do Walter, a equipe do Vale Seco. Inclusive, Walter, a nossa equipe esteve acompanhando o seu jogo no último domingo. A gente vai acompanhar na tela alguns lances da partida, enquanto a gente vai batendo um papo. Queria saber um pouco sobre o Vale Seco, quando surgiu o Vale Seco? Bom, o Vale Seco tem mais de 20 anos. Ficou um ano parado, que foi o ano de 2007. Tem mais de 20 anos a equipe? Mais de 20 anos. Muito bom. Parou em 2007 e retornou em 2008. Certo. E em 2009 foi onde eu entrei para o Vale Seco. Tem as estatísticas aí, Ângelo? Tenho. O Vale Seco, eu não tenho a data exata que eles começaram, eu tenho a segunda que eles voltaram, tá? Eles estiveram na liga, ficaram praticamente o ano 2007 inteiro fora e voltaram em janeiro de 2008. Foram relativamente bem, chegaram relativamente perto do ranking, viu, Walter? Uhum. Terminaram em 17º, que é uma ótima colocação. Mas não se classificaram, né? Não chegaram a se classificar, mas tiveram uma classificação relativamente boa o ano passado. E só alguns números rapidinhos, só que a gente só tem de um ano para cá, né? O Vale Seco ano passado terminou em 17º no geral. Que é uma ótima colocação. Esse ano eles estão em 25º. Nessa volta deles, eles fizeram... Só que eles são mandantes, né? O interessante como mandante, geralmente eles têm alguns jogos como visitante. Então eles têm 102 jogos, 26 jogos pontuando como visitante, 76 pontuando como mandante, 66 vitórias, 8 empates, 28 derrotas. É uma campanha relativamente boa, mas precisa melhorar um pouco isso aí para vocês tentarem chegar na Copa. O que vocês estão fazendo para isso? Até uma pergunta.
Queria complementar aí pro Walter, porque, se eu não me engano, nos rankings anteriores, antes da saída, o Vale Seco chegou bem mais próximo. Entendi. E já tinha comentado com ele em conversas, né, que teve uma reformulação, e até o motivo de ter ficado É isso fora. que eu ia perguntar, ficou um ano Liga, fora aí, houve uma reformulação na equipe para retornar de repente mais forte? O que aconteceu? É isto. Eles jogavam numa quadra que foi fechada, tentaram jogar em outras quadras, mas ficou longe, né? Aí o pessoal foi desanimando. Nessa volta, de 2008, eles voltaram com um elenco que não era o elenco realmente do Vale Seco. Era um elenco com algumas figuras do Vale Seco, mas com uma boa parte de novas caras. Sim. Que não deu muito certo, porque o pessoal das novas caras não pegou a mesma filosofia que o Vale Seco tinha, seriedade, compromisso. Neste ano, eles revigoraram, foram atrás das figuras do Vale Seco, as pessoas da raiz, e me convidaram. Foi por aí que eu tive interesse de entrar no Vale Seco. Um time que eu acompanho sempre esteve entre os 5 primeiros, antes da parada, e eu penso em recolocá-los lá em cima novamente. Tem mais perguntas, Sejão? Até aproveitando um pouco a oportunidade, já que o Walter falou, vou passar uma ficha corrida do Walter aqui, porque ele era técnico do Esperanto, jogou a primeira Copa dos Campeões, depois ele, no ano seguinte, foi campeão pelo Esperanto. Muito bom. Aí ele saiu, foi pro Leões da Serva, aí agora ele saiu, tá no Vale Seco. A carreira de treinador dele tá bem badalada, E né? pior, o cara também é repórter, meu amigo. Nossa. No blog lá do Mundo Society, um abraço pro Zé Maria. Eu queria que ele explicasse, e também depois eu queria até o Manteiga junto, porque o Manteiga também ele era de um outro time, e depois ele foi pro Sem Família. Mas explicar como que funciona essa integração, assim, porque eu acho que todo esse conhecimento foi durante esses anos de liga, então eu queria que eles falassem um pouco sobre essa trajetória, você até ficar de repente pulando de um claro. time. Bom, eu acho que a coisa mais interessante na Futiliga é a interação entre as equipes. A Futiliga ela faz a parte de supervisionar, e as equipes que fazem todo esse meio de campo de amizade, marcar jogo, e aí você conhece praticamente todo São Paulo. No meu caso foi assim, eu conheci os Leões da Serva como adversário, fiz amizade, tive um desentendimento dentro do Esperanto, fui para os Leões da Serva, fui convidado. Depois os Leões da Serva acabaram parando, em 2008, no finalzinho, por falta de jogadores. E no começo do ano eu coloquei o moral e falei, estou sem time, se alguém se interessar. E o Bispo, que já havia me convidado no começo de 2008, retomou o contato. E foi aí que deu a minha passagem para o Vale Seco. E você, Manteiga? Não, realmente, eu comecei na liga e todo o conhecimento e as amizades que eu tive foi com o Leon. Foi em 2005, acho que comecei em 2005, fiquei até 2007 com o Leon, 2 anos na liga aí. E foi aí que eu comecei a ter toda a amizade, todo mundo que eu conheço hoje na liga foi através do Neon. E como eu morava na Zona Oeste e o Neon da Zona Sul, houve esse intercâmbio aí Sem Família aí, ele chamou até pra me jogar, eu tava parando com o Neon como ele disse, né? Tem hora que você tem que dar um tempo aí. Falando um pouco sobre esse jogo aí, na verdade, mandar até um abraço pro pessoal do Charada, uma boa equipe, que esse jogo vocês enfrentaram um Charada. Como é que foi o segundo quadro, o resultado? Posso fazer uma perguntinha antes? Pode, claro. O Wellington Bispo, né, do responsável do Vale, um abraço pro Wellington, que fala sempre comigo. Ele tá mandando e-mail aqui também, tá? Legal. O Wellington chamou você esse ano para ser técnico. A pergunta é a seguinte, o ano passado, eles estavam sem técnico, não tinham, ou como é que foi esse lance aí do técnico? Eu acho que eles não tinham um técnico. Ah, tá. Estavam assim, o Bispo era o responsável geral e arrumava um que cuidasse do segundo e outro do primeiro. Tá. Aí ele me convidou quando ele ainda fazia parte do Chorões, no começo do ano. E eu estando no Leões não tinha como conciliar 2 equipes. E fiquei com o convite pendente, né? No final do ano me disponibilizei e ele me convidou novamente. Na verdade a chance realmente, quando você tem alguém responsável mesmo por isso, a chance da coisa evoluir é muito melhor, né? Ah, com certeza é muito melhor. É uma coisa que eu não vejo. Agradecendo aqui o apoio que você está dando na reformulação do Vale Seco. Legal. O Bispo tá Sem aqui online. dúvida. O meu ponto principal atualmente é reformular o elenco. A partir que eu tiver o elenco montado, fica mais fácil para a gente tocar adiante. Tem como você falar um pouquinho pra gente sobre o resultado desses jogos, hein? Foi o segundo quadro, nós fomos muito mal, tomamos de 9-4, parecia que o pessoal ainda estava na folia. Uma lua que não foi fácil. Já no primeiro quadro nós fomos muito melhores. Um elenco
melhor tecnicamente e aproveitamos o desgaste do Charada, que foi com um quadro só, né? Com um elenco limitado Sem e dúvida. praticamente jogou os 2 quadros com a mesma equipe. Com o mesmo elenco. Num calor daquele, realmente não teria como segurar. Entendi. Tem mais e-mail aí? Tem pergunta internauta? O Bispo do Vale Seco, ele está falando aqui sobre esse jogo, só para emendar. Sim, claro. Falou que o jogo com o Charada foi muito bom, o segundo quadro do Charada muito bom, onde não conseguiu segurar o poder de ataque deles. Sim. Essa é a visão dele sobre o jogo do segundo quadro, né? Sobre o primeiro, só emendando, ele parabenizou todos do Vale Seco, que fez um jogo perfeito e não deu chance para o Charada. E ainda destacou o goleiro aí, que estava muito inspirado do Vale Seco. Sem dúvida, foi creio eu que foi a melhor partida dele esse ano. Muito boa mesmo. Muito bom. Tem mais e-mail? Pode ler, vamos lá. Vamos ver aqui. Agora só sobre futsal rapidinho, o Maica do R3, ele pergunta como funciona a reformulação do Sem Família. A reformulação do Sem Família é a base desde o começo. Sempre tem a base desde o começo, nunca muda. Sempre é aquela base e vai entrando bem aos poucos. Entra peças que de repente precisar, né? Que realmente precisar. E que sempre quando a pessoa entra, ela se identifica, né? O bom do time também é ter identidade, né? O pessoal tem identidade com a Até equipe. porque é só Sem Família no nome. Vocês realmente são uma família, né? Realmente tem uma família. Não é isso? É bom ter essa identidade. Então o pessoal entra, se identifica realmente e acaba ficando. Já que você tocou no futsal, no próximo bloco a gente vai acompanhar um pequeno debate sobre um lance polêmico, a gente falando de regra de futsal. A gente volta após o intervalo. Não sai Obrigada por proteger a família. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. O melhor da música popular brasileira você encontra na Esquina da Cultura. De forma dinâmica e descontraída, Marta Correia leva você todas as épocas. Todo sábado, às 15 horas, ao vivo, na Just TV. Curtindo São Paulo traz a você os melhores bares, restaurantes, casas noturnas e danceterias que estão em alta na Grande São Paulo. Além do quadro Mestre Cuca, um verdadeiro passo a passo na preparação do prato carro-chefe da casa, que revela os segredos da culinária. Toda sexta-feira, às 22 horas, ao vivo, na Just TV. Do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Estamos de volta, agora a gente vai falar um pouquinho sobre futsal. Melhor ainda, dizendo sobre regras do futsal, a gente vai trazer aqui em alguns programas determinadas jogadas e lances para discutirmos a parte prática da regra do futsal. A gente separou um lance para você, dá uma olhadinha, ó. Pode colocar na tela já. O lance é o seguinte: o goleiro cobra o tiro de meta, se antecipa e sem ninguém tocar na bola, ele toca nela uma segunda vez. O que deve ser marcado? Vamos começar aqui pelo... Entendeu o lance, Ricardo? Entendeu o lance? Todo mundo entendeu o lance? O goleiro ele cobra o tiro de meta, normal. Só que
não se sabe o que aconteceu, ninguém tocou na bola. Então ele foi lá e tocou nela, ele de novo. O que tem que ser marcado aí, quer saber a opinião de todo mundo, começando pelo Ricardão, o homem da interatividade. Eu acho que o lance é válido, ele pode continuar normalmente. Você acha que ele pode... Cobrou, ninguém pegou, mas a bola não saiu, ele foi lá e pegou, pode continuar? Pode continuar, creio que sim. Essa é a sua opinião? Minha opinião. Ângelo Segatti. Reversão. E passar o tiro de meta. Apertou aí? Apertei. Acho que ele tem que dar reversão. Reversão e passar o tiro de meta. Sérgio, sua opinião? A bola não saiu da área? A bola saiu da área. Saiu da área. Boa pergunta, né? A bola ela saiu da área. Ninguém pegou. De repente os dois alas subiram, não viram a bola indo lá e o goleiro foi lá, se antecipou e pegou. Eu acho que o árbitro mandaria voltar o tiro de meta. Temos algumas alternativas. Olha, dá sua olhadinha. Temos algumas alternativas aí. É a próxima aí. Opção A. É marcada a reversão e o tiro de meta passa para a equipe adversária. Opção B. É marcado o tiro livre indireto a favor da equipe adversária. E opção C. O árbitro manda voltar o tiro de meta e nada é marcado. Manteiga, qual a sua opinião? É a B. Na sua opinião... Tiro livre indireto. Tiro livre indireto. Concordo. Tiro livre indireto. Tiro livre indireto. Que coisa, hein? Justifique. Por que você acha que é tiro livre indireto? Porque o goleiro não pode tocar 2 vezes na bola antes de ser tocada por um jogador adversário. Essa é a sua opinião. É quase que nem o lance da falta, né? Sim. No caso tem dois casos, assim. Pode ser que ele... Certo. O cara chutou a bola, ele encaixou, ele pode colocar a bola e sair jogando normalmente. Não, mas é tiro de meta é tiro livre indireto. Tiro livre aí, Sérgio. Tiro livre indireto. Pra mim eu continuo com a C. A C. A C... manda voltar. Manda voltar. Não é reversão, manda cobrar o tiro de meta novamente. Ângelo, sua última chance de mudar a sua... Eu falei reversão, mas se eu fosse mudar, eu mudaria pra B. Certo. Seria tiro B livre também. direto. Com certeza. Ricardo, vai mudar ou vai manter a mesma? Nem tá lá no meio a minha. Então é B. B? Tá. A resposta correta é essa daí, olha só. Opção B. É marcado tiro livre indireto a favor da equipe adversária. Aliás, a regra certinha diz isso aqui, olha. Quando o arremesso de meta é executado e após a bola sair da área penal, o próprio goleiro se antecipa ao lance e toca na bola uma segunda vez fora de sua área penal, antes que outro jogador o faça, contra a equipe do infrator será cobrado tiro livre indireto com a bola colocada no local onde correu a infração. E mais, se neste caso o goleiro tocar com a mão na bola, é cobrado tiro livre indireto e como uma falta mais grave, e leva até um cartão amarelo. Esse é o lance aí. Deixa eu dar um recado, já que você levantou esse tema, deixa eu dar um recado pro pessoal que joga, que marca jogo com a gente. A gente está sabendo de alguns casos aí que o pessoal não tem aplicado as regras oficiais. Tá? E tem lá no nosso regulamento que devem ser utilizadas as regras oficiais, tanto do futsal quanto do society. E até para tirar a confusão do society, a regra da CBFS 7. Exatamente. Que é a regra internacional. E no futsal, essa regra foi retirada da Confederação Brasileira de Futsal. Regras oficiais que devem ser aplicadas em todas as partidas da Futiliga. Exato. Perfeito. Tem e-mail aí, Ricardo? Tem bastante time ainda pedindo para ser filmado os jogos deles, tadinho. Depois a gente passa uma relação para você. Perfeito. Aproveitando o futsal aí, o Cris do Artbola pergunta para o Manteiga aqui se o Sem Família tem alguma relação com a equipe Força Jovem, ou são equipes distintas? Não, são equipes distintas. Apenas três jogadores que jogam para nós, que jogam para eles, mas são equipes totalmente diferentes. Tá. O Luca do Galácticos, esse já foi, deixa eu ver o outro. O segredo do Sem Família, o Edu Dolly pergunta qual que é o segredo do Sem Família para estar bem no ranking, ou até mesmo ganhar um ranking, enfrentando inúmeras equipes bem conceituadas e fortes da liga. Se tem algum segredo. Não, o segredo, eu acho que nesse caso, é dos jogadores em si, né? Quando eles entram, eles realmente vestem a camisa, eles se doam bastante, mesmo não estando num dia tecnicamente muito bem. Esse ano vocês estão buscando de novo o topo, né? Então sim. Querem estar... Como os outros anos, vamos tá buscando sim. Mas como ele mesmo falando, quando a gente não está bem, o pessoal se doa, realmente se identifica e dentro... Mas ainda tem tempo de recuperar, né, Ângelo? Claro. Tem, estamos no comecinho ainda. E tem aquela chance que você tem sempre o campeão do primeiro semestre e o do segundo,
Certo. garantem a vaga. Já garantem antecipadamente E aí a vaga. sobram as outras 6 vagas. Aproveitando, eu vou dar uma notícia aqui, eu não sei se o Sérgio vai concordar. Vamos lá, vamos ver. Já o quebra-pau. Estamos estudando a possibilidade deste ano se classificar 16 equipes para a Copa dos Campeões do ano que vem. Aí o bicho pega. 16 visitantes estudando, tá, gente? Não adianta amanhã já começar a cobrar gente. Mas vamos estudar a possibilidade. Mas estudando com carinho, né? Com carinho, bastante. Hein, Sérgio? carinho. Como ele mesmo disse, é estudo, né? Vai ter que me convencer. E o Nelson, tem alguma coisa para falar, Nelson? Como é que Walter. vocês... Eu acho que essa medida de 16 times para a Copa dos Campeões será muito boa, porque há um comentário na Liga que os times que disputam a Copa dos Campeões se reforçam antes dela. Se 16 times se classificarem, automaticamente não terá reforço disponível, porque o time, ele vai jogar pelo seu próprio time. Você chegou em 13º, você vai jogar pelo seu 13º, não pelo um 8º, um 7º lugar que acontece. Dizem que acontece muito na Copa dos Campeões. Na verdade acontece sim. Isso é uma coisa também, a gente já pensou nisso, já foi discutido isso. Talvez para esse ano a gente não consiga, mas mais para frente a gente vai tentar alguma maneira de impedir que isso aconteça da maneira que acontece hoje. Seria o ideal mesmo se fosse através de inscrição, né? Como é na Federação Paulista, na CBF. É uma das possibilidades. A gente vai entrar com um registro lá no Ministério do Trabalho e todos os times vão ter que assinar a carteira dos jogadores, aí acabou o problema também. Exatamente. Quer falar alguma coisa sobre o tema, Mano? Eu queria só perguntar pro Manteiga, até a respeito da Copa mesmo, porque o Sem Família sempre muito... a campanha do Sem Família sempre é muito boa, né? Sempre chega e são sempre muito bem falados, mas na Copa dos Campeões, inclusive já ganharam o ranking em 2007, mas na Copa dos Campeões não consegue transformar esse favoritismo em pelo menos ao chegar na final. Queria saber do Manteiga aí, ele que já acompanhou o ano passado, mas esse ano também, se há algum problema, o que o pessoal pensa disso, porque tem gente que fica traumatizado, viu? Como é que é? Não, tem uns realmente no time que ficam até meio assim, mas eu acho que é falta de jogar mesmo jogo de campeonato. A gente joga mais pela liga, o máximo que a gente joga é um jogo das cidades, que começamos ano passado, vamos jogar esse ano de novo, novamente. Deve ser isso, aquela pegada de jogar, tá jogando sempre um jogo decisivo, entendeu? Um jogo de campeonato mesmo, deve ser isso, tá faltando isso, né? E até para contrapor aqui, posso dar um exemplo do Walter, né? Porque o Esperanto entrou na Copa de 2006, entrou por desistência, né, Walter? Se não me engano. Não, nós tivemos a 8ª vaga. Foi a 8ª vaga mesmo sem a desistência de ninguém? Isso, entramos com vaga garantida, mas nós éramos, vamos dizer assim, a zebra, né? Entrou como um azarão e Exato. desbancou várias equipes na chave dos mandantes ainda, que é mais complicado, né? Porque os times se reforçam mesmo, é mais complicado, né? A gente vê pelos jogos da Copa aí, entre os mandantes, os jogos são mais pegados, né? Uma das coisas que me envaidecem muito foi o fato do nosso time ser o mesmo que correu durante o ano todo. Não tinha ninguém que tenha chegado na véspera da Copa e tenha participado. E levou. Que bom, hein? Quer falar alguma coisa, Manteiga? Pode ficar à vontade. A questão de reforçar time, eu conheço bastante time na do futsal, é um ou outro que coloca um ou outro, é difícil o time se fazer uma panela muito grande. Eu acho que no futsal não teria muito isso não, todo mundo tava com seu time costuma jogar ali direto. Perfeito. Não se esqueça, você que está assistindo a gente ao vivo, manda teu e-mail para cá, futebolclube@justtv.com.br, e você vai estar concorrendo, além dessa linda bola de futsal, oferecimento da DP Esportes, você vai estar concorrendo também a uma linda camiseta que o nosso Sem Família Futsal está oferecendo. Estou com ela aqui, não dá para mostrar aqui. Show de bola, hein? Tem até atrás. Claro, vamos. Sem Família. Olha. Embaixo, Sem Amigos Futiliga aí. Legal. Então, o pessoal da Sem Família está oferecendo aqui para você que está mandando e-mail, participe com a gente, futebolclube@justtv.com.br. A gente vai para mais um rápido intervalo, não sai daí. Obrigada por proteger as animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global.
Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar livre. Obrigada. O melhor da música popular brasileira você encontra na Esquina da Cultura. De forma dinâmica e descontraída, Marta Correia leva você todas as épocas. Todo sábado, às 15 horas, ao vivo, na Just TV. Curtindo São Paulo traz a você os melhores bares, restaurantes, casas noturnas e danceterias que estão em alta na Grande São Paulo. Além do quadro Mestre Cuca, um verdadeiro passo a passo na preparação do prato carro-chefe da casa, que revela os segredos da culinária. Toda sexta-feira, às 22 horas, ao vivo, na Just TV. Do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Volta, estamos recebendo aqui os ganhadores das semanas anteriores da camiseta e da bola. Estou recebendo aqui, deixa eu conferir o nome dele, Jorge Luiz do UFA. Vamos lá? Você ganhou a bola. Dá aqui a bola, deixa eu dar a bola para esse rapaz aqui. Tá. Parabéns. Muito obrigado. Tá aqui a bola. Parabéns aqui pelo programa aí, que é muito bom. E parabéns pelo UFA, que o UFA tá em todas também, né, ô Sérgio? Começou... 2008 foi o primeiro ano que jogou direto, mas já chegou na Copa dos Campeões. E vai no mandante e no visitante, hein? Os caras são fominha. Parabéns mais uma vez pela bola. A gente está recebendo também aqui o nosso amigo Fabiano Marques, que recebeu na semana anterior do Carnaval a camiseta oferecida pelo programa Futebol. Pode chegar. Como é que tá? Obrigado pela presença. Tá aqui, olha. Sua camiseta. Show de bola, parabéns. Agradeço a Estrela Real Belém participando aí. Estrela Real Belém. Bom time também, né, ô Sérgio? O que tem de aí? O Estrela já tá há um tempinho já na Liga também. E alguns times lá do Belém marcando presença também. Inclusive no futsal. É isso aí. River, o Deixa Quieto, né? Aproveitando, vamos agora acompanhar a agenda de alguns dos muitos jogos que irão acontecer nessa próxima semana pela Liga, valendo pontuação, que a briga agora está pegando fogo aí para as vagas da Copa dos Campeões do próximo ano. Vamos dar uma conferida na agenda, vamos lá. No dia 4, Cê é Louco vai enfrentar o Unidos do Morro, Só Nós enfrenta o Liverpool Tech Futsal, Pegasus Futsal enfrenta o River Plate Zona Sul, tudo isso no dia 4. Já no dia 5, esse futsal, né? Todos os jogos de futsal. Ainda futsal, Só Bebe enfrenta o Vira Casacas, Família Mariano, famosa Família Mariano, vai enfrentar o São Bento Futsal, no dia 5, tudo isso aí. Aliança Futsal pega o Veste a Camisa. Vamos lá. No dia 6 ainda de futsal, o Raça Tabuão enfrenta o Real Campo Limpo, o Cacheta enfrenta o Toca Bola, Futsal Arte, e o Aliados Futsal pega o Barcelona da Zona Sul. Agora falando um pouco de Society, no dia 7, que é um sábado, o UFA, olha o UFA aí, ó, vai enfrentar o Fortaleza Society, né? O Democratas enfrenta o Arouca, inclusive o Arouca estava nas finalíssimas
Sim, também. Deste ano da o Democrata já participou uma vez também. Também. Um abraço pro Ricardo aí da Aroca, ligado no programa. Um abraço pro Paulo Democrata Vilar. E o Intocáveis pega o Trovão Azul no dia 7 também. No dia 8, já domingo, o Global pega o Tamo Junto, que foi até comentado aqui. Tamo Junto. O Vitória da Zona Norte pega o Arrisca Tudo Society. A Firma enfrenta o Ponte Preta Elisa Maria no dia 8 também, né? Só os destaques aí que eu gostaria de dar também. No futsal, alguns jogos aí que, se a galera quiser ir conferir, acessa o site e pega lá o endereço, porque vão ser grandes jogos, né? PV8 versus Deita e Rola, Sóbrios e Saturno no sábado, futsal. No Society, Matos Cara e Franco Par, Esquadrão e Milan, também grandes jogos. E no domingo, futsal, River e Atlético Grajaú, Só Boys e Sem Família, a rivalidade que já foi comentada aqui. E no Society, Boca Leste e Leões da Serva, Ufa e Sem Firula, que já tinha passado aí também. Então são grandes jogos aí, se você quiser assistir, acessa lá o site, a agenda, pega o endereço e vai prestigiar. Inclusive, como o bicho já está pegando, o ranking mudou muito, Sérgio. Eu queria que você desse sua passada no top 10 futsal e society, mandantes e visitantes. Vamos conferir como é que está o ranking dessa semana. Vamos lá. Esse aí é o top 10 mandantes do futsal. Pegasus continua em primeiro com 36, Truco 34, Veracruz já aparecendo aí, como já era esperado. Vem que tem Esperança todos com 31, Pôr do Sol 30, um abraço lá pro Zé. R3, Sóbrios, Sona Zoeira e Racing, todos com 30 pontos. É interessante como muda rápido também, né? Muito rápido. Porque tem muito placar pendente e às vezes o time está lá com 12, 15 pontos lá esperando para cair confirmar no crédito. E demora e de repente muda. Então é até difícil mostrar o ranking aqui, porque ele está constantemente mudando. Sim, claro. E até esclarecer também, tem alguns e-mails chegando sobre a mobilização da Futiliga referente a essa pontuação, que não é atualizada na sequência dos jogos. Se a Futiliga está mexendo em alguma coisa aí para isso. Até o início de maio já vai estar no ar. Promessa. Perfeito. Continuando o ranking, estamos agora aí. Vamos lá no Visitantes, chamando um rodo com 30, o Tererê 27, Ramos 26, Macaquitos voltando ativa aí. Um abraço pro Alan lá, grande surpresa de 2006. Olha quem já e apareceu. o Toque Sutil 24. Toque Sutil apareceu agora, viu? Na semana passada ele... mas tinha pontos para entrar também. Sem Chance 24, Saturno voltando aí 23, Los Amigos, um abraço pro Jair também 22, Colorado e Veste a Camisa também 22. Passando agora para Society. Rio Branco é o líder com 36, o único 100%. Aí correndo todo mundo junto ali, Danúbio, União R10, Irmandade e Arouca, todos com 31. A próxima página, Primos 30, Ressaca e Boca Leste 28, Amigos do Gol de 26,5, Explosão 25. Agora indo para o Visitantes, Real Mateus 30, também não é 100%, acho que é 100% não. Não é 100% não. 30, Tamo Junto 29, Sem Compromisso já aparecendo aí 27, junto com Quebra-Cabeça, Sem Firula 26. Virando a página, Tropical, Milan, Califurnas e Fênix todos com 22 e em décimo Amadores com 21. Isso aí, bem disputado e o ranking muda toda hora, todo dia, todo minuto muda. Com essa atualização que você disse até maio já vai ficar melhor ainda, né? Porque... então, na verdade o grande problema lá é que o placar, para ele ser computado no ranking, o visitante tem que aceitar o placar. Claro. Porque senão, digamos aí que vira bagunça, né? Então, às vezes demora. O prazo que a gente dá para preencher o placar, para responder o placar, é muito elástico. Então, a gente vai diminuir um pouco isso aí e vai fazer com que os jogos sejam preenchidos mais rápido também e o placar seja computado mais rapidamente. Principalmente para quem está no topo, o cara quer no dia seguinte já colocar, né? Ele quer manter no topo para aparecer o nome no programa. Mas essa demora também na atualização do ranking, ela não depende exatamente de nós. Mas depende muito mais das duas equipes
interagirem com Pra o validar site, rápido o entre elas, resultado. Depende muito mais delas do que da gente. E a Mas vai ter uma reclamação é alteração também que o visitante, ele vai, hoje é só o mandante, né? Que a prioridade do mandante ele tem uma semana. Só depois é que passa para o visitante se não for preenchido. O visitante vai poder também preencher o placar. Quem chegar primeiro preenche. E aí o outro confirma. Perfeito. Vamos saber agora quem foi o ganhador dessa linda camisa. Essa aqui, não, essa aqui é do River. Sem família. Cadê o do Sem Família? Tá ali. Vamos lá, vamos saber quem foi que ganhou a camisa do Sem Família. Foi o Kaká do Titanic, ganhou a camiseta. E a bola foi pro José do Pôr do Sol. Perfeito. Tá aqui a camisa do Sem Família. Tá aqui. E o pessoal do Pôr do Sol, quem ganhou do Pôr do Sol a bola? O Zé. O Zé do Pôr do Sol. O Zé do Pôr do Sol. Rapidamente, Ângelo, o time que está assistindo agora, que ainda não é da Futiliga, qual o procedimento que ele deve fazer? E depois, gostei, quero participar, quero entrar nessa aí. Como ele tem que fazer? Bom, a primeira ideia seria fazer uma visitinha lá no www.futiliga.com.br, dar uma verificada como funciona o site. Qualquer dúvida, pega o telefone lá, liga pra gente para tirar qualquer dúvida. E o primeiro passo é simplesmente, entra lá em inscrição de equipes, faz o cadastro. Aí conforme for, já pode ligar pra gente, que a gente já faz uma conferência dos dados e já libera o cadastro da equipe, a equipe já pode começar a interagir e a marcar jogos. Até explicando um pouco melhor aí, os primeiros 2 meses no mínimo é na faixa, É na né? faixa, não paga nada. No Vasco. Que maravilha, hein? Então, quem quiser conhecer a Futiliga e tá com medo de trocar, a gente dá essa oportunidade aí para que você venha fazer parte dessa família também. Bem lembrado. Perfeito. Bem, nosso tempo se esgotou, que pena, hein, rapaz? Tava tão bom o bate-papo, né? Não tem problema não. O tempo tá passando rápido, viu? Muito rápido. Ricardo, muito obrigado pela presença Obrigado, mais uma vez. Dinho, obrigado a todos assistindo a Just TV e obrigado aos convidados, Manteiga. Ângelo, muito obrigado. Obrigadinho, obrigado aos parceiros de mesa, obrigado Manteiga, obrigado Walter. E que continue prestigiando. E obrigado principalmente ao pessoal internauta aí, né? Sérgio, algum recadinho? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos, aos amigos aqui, o Manteiga, o Walter também, o pessoal que veio buscar os prêmios e todo o pessoal ligado aí na Just TV. Manteiga, muito obrigado pela presença. Mandar abraço para alguém? Obrigado a vocês, né? Nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar falando aí, comentando alguma coisa ainda que a gente sabe aí. E parabéns ao Kaká aí, que ganhou a camisa Sem Família aí. Tamo junto aí. Abraço a todos. Walter, muito obrigado pela presença. Obrigado, parabéns pelo programa. Eu queria deixar um abraço para a rapaziada do Esperanto e dos Leões, que foram as minhas ex-equipes. E um abraço para o Zé Maria, né, que é a pessoa que mais divulga o Futebol Society em São Paulo. Podia fazer um jabá do Zé Maria aqui, viu? Sim, vamos lá. Mundosociety.blogspot.com. Ele acompanha jogos da Futiliga, inclusive outras ligas, campeonatos oficiais, federação. Tem o Walter também que trabalha lá, fazendo algumas reportagens. E muito legal lá, um abraço pro Zé aí que tá de parabéns também. Perfeito. Obrigado. A você que esteve com a gente ao vivo aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos semana que vem. Até lá.